Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica. E este é o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja, um programa que tem abençoado muitas vidas, muitas famílias desde o ano de 2020. Você é o nosso convidado, a nossa convidada para partilhar de momentos especiais de estudo da palavra de Deus aplicada à vida. Nossa leitura que fazemos da palavra de Deus não é só uma leitura é, profunda, analisada, mas é também popular e humanista. E você poderá caminhar conosco através do material de estudo que temos produzido para abençoar a vida de todos e todas. Eu gostaria que você pudesse ter acesso ao nosso material. Estamos estudando o livro do profeta Daniel. Temos uma apostila, ela está disponível em nosso blog. Você acessa o nosso blog através do link que está descrito aqui embaixo, nas descrições do vídeo. Também colocamos aí no nosso chat. Você pode acessar o chat, lá tem o link. É só clicar nele, você entra na página de estudos do nosso blog e vai poder ter acesso a muitas apostilas, e uma delas é a dos estudos no profeta Daniel. Também as nossas aulas estão gravadas em uma playlist no nosso canal do YouTube. Você pode acessar na nossa página do YouTube através da playlist dos estudos do profeta Daniel. Todas as aulas anteriores estão lá gravadas para você estudar a hora que você quiser, quando você quiser, do jeito, no tempo que você achar que dá para você. O interesse nosso é fazer com que todas as pessoas possam estudar a palavra de Deus de um modo diferenciado, de um modo que possa aprender um pouco daquilo que o texto bíblico tem a dizer para a gente e como aplicar o texto bíblico à nossa vida. Essa é a nossa ênfase. Como podemos fazer para que o texto da palavra de Deus, aquilo que aprendemos nela, esteja vinculado à nossa vida? E isso nós fazemos a partir de um viés teológico que é muito voltado para a nossa condição humana, para a nossa contemporaneidade, para a nossa vivência. E você será ricamente abençoado a partir da leitura. Eu sei que pode ter limitações, eu sei que pode ter algumas coisas que a gente podia ter ido mais a fundo, mas olha, eu te garanto que duas coisas você não vai encontrar. Você não vai encontrar uma leitura fundamentalista, isso é fato. Você vai conseguir encontrar aí uma leitura muito mais realista, muito mais voltada para as condições históricas. É, a outra coisa que você não vai encontrar é uma leitura alienante, que leva você para ter uma vida fora do mundo. Você não vai ter isso também. A ideia é você viver no mundo. Eu não quero tirar você do mundo, assim como Jesus não queria tirar a gente do mundo. O céu já está garantido, gente. Você não precisa se preocupar. O céu já está garantido. Você só precisa viver bem aqui e agora, nesse momento. É como que você vai viver a sua vida de fé nos dias atuais. Bom, gente, sem mais demora, nós vamos colocar aqui agora, neste momento, a nossa apresentação, que nós sempre preparamos para o nosso estudo. Então, segue aí a nossa apresentação. Estudos no profeta Daniel. Nós vamos encontrar neste livro lições de como viver a nossa fé em meio a uma cultura hostil à palavra de Deus. Sim, a cultura pode ser hostil, mas a cultura também pode ser um grande aliado. E também a nossa fé pode ser realizada sob a forma de cultura, com certeza. Então, nós vamos continuar os nossos estudos. Estamos hoje na nossa quinta aula
E essa aula de hoje vai falar sobre a sedução do poder. Como que a gente pode enfrentar esta sedução que atinge a todos nós? É verdade, gente, todos nós somos seduzidos pelo poder. Muita gente acha que isso é só para os poderosos, para aqueles que têm muito poder aquisitivo, muito poder político ou muito poder social. Não, de fato não é isso, gente. Todos nós somos seduzidos pelo poder, todos nós estamos inseridos numa certa relação de poder. E isso nos atinge de modo igual, de modo igual. Agora, vai depender do lado que você se encontra. Existem as fontes de poder, existem as fontes dos oprimidos. Existem as forças opressoras e as forças que também são oprimidas. Estou lembrando aqui do educador brasileiro Paulo Freire, que dizia que todo sonho do oprimido é um dia se tornar opressor. Então, todo mundo tem um pouco dessa sedução do poder. Todo mundo. Não é. Você também não está de fora, viu, meu irmão, minha irmã? Você gosta de exercer o poder. Um dia estava pegando o ônibus, eu era muito jovem. E aí tinha aquele negócio de pagar dinheiro com moedinha, né? Então eu peguei uma nota e paguei, esperava o troco. E o trocador, muito tristemente, pegou todas as moedas que ele tinha na gaveta e deu para mim de troco, aquele montão de dinheiro. Eu olhei aquilo e disse, meu Deus, o cara está exercendo o poder dele. Ele está assentado em uma cadeira e acha que aquilo o empodera para dar o troco como ele acha que é certo. Então eu aceitei aquilo tranquilamente, coloquei no meu bolso, o bolso ficou pesado, fui para casa, era hora do almoço, almocei. Quando eu voltei, eu não fiz de rogado, eu juntei todas aquelas moedas para pagar a passagem de volta. E por azar do coitado do trocador, ele estava naquele ônibus, não era o mesmo ônibus dele. E eu simplesmente entreguei todas as moedas de volta para ele, porque eu também estava ali naquele momento na minha condição de poder, porque era eu que estava pagando. Claro, essa é uma relação muito cotidiana, muito pequena, mas é só para retratar para você como que a sedução do poder nos atinge. Atinge a família, atinge a sociedade, atinge a igreja. Sim, nós temos pastores que exercem o poder levianamente. Nós temos membros das igrejas que exercem o poder levianamente. Então eu quero desejar a você que esta aula lhe ajude a ser uma pessoa que enfrenta esta sedução, esta vontade de ter o poder, de mandar, de exercer o controle, essa coisa que é nossa, que nós estamos aí todo dia querendo fazer isso sobre a nossa vida, sobre o nosso grupo, sobre a nossa família, sobre as pessoas com quem convivemos. Nós sempre queremos estar fazendo essas coisas de controlar o que a pessoa pensa, o que a pessoa faz, o que a pessoa gosta. Ok, gente, é um direito de todo mundo, mas a gente precisa aprender a lidar com essa sedução. Ela existe, ela está aí e você não vai escapar dela facilmente. Agora, é preciso que a gente faça disso um exercício saudável para que as nossas relações sejam mantidas. E é isso que vamos aprender hoje. Como lidar com esta sedução do poder de maneira saudável, como lidar com as relações de poder de maneira saudável. Eu quero deixar aqui um versículo para nossa meditação inicial. Como sempre fazemos, esse versículo é motivacional, né? Para nos motivar ao estudo que faremos. Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Quem diz isso é o rei Belsazar. Fala para quem?
fala para um subordinado dele, fala para alguém que estava ali como escravo, como alguém que tinha que cumprir tarefas. Era Daniel. E Belsazar, então, ele desce do seu pedestal, do seu trono, para se dirigir a um escravo, para dizer: eu sei que você é diferente. Eu sei que você tem um poder especial. Você tem o espírito dos deuses. Você é uma pessoa que exerce um controle muito grande sobre o seu conhecimento, sobre aquilo que você faz, sobre a sua inteligência, sobre aquilo que você está tendo como emoções. Você é uma pessoa extraordinária, Daniel. Você é uma pessoa impressionante e eu preciso de você. Olha que coisa interessante, né? A sedução do poder é isso aí, esse jogo do poder. Vou usar a expressão aqui do Michel Foucault. É o jogo do poder. O jogo do poder é isso. E todo momento a gente está alternando essa relação de poder. É a relação do senhor e escravo, como foi apresentada pela primeira vez pelo filósofo Hegel. Ele dizia que essa relação do poder ela é uma relação muitas vezes dialética, né? Muitas vezes não sempre é dialética. E ela, uma hora, pode ser exercida por um e pode ser exercida pela outra ponta também. O senhor exerce poder, mas o escravo também exerce poder. E a gente vai ver como é que isso funciona dentro de uma relação de espiritualidade, dentro da nossa relação de fé. Nosso estudo de hoje vai se basear no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versos de 1 a 31, todo o capítulo 5. Então, se você tem o hábito de acompanhar nosso estudo pela sua Bíblia, deixa ela aberta aí, não importa a versão. Nós aqui utilizamos, você sabe, a versão NVI, mas você pode usar qualquer uma e é até bom que você tenha para você fazer a comparação das diferentes traduções, porque é assim que a gente conhece um pouco mais a palavra de Deus. Bom, gente, esse capítulo ele envolve toda a vida do rei Belsazar. O rei Belsazar foi um rei que sucedeu, depois de alguns momentos, o trono de Nabucodonosor, o mesmo trono. Então você vai ver que ali Belsazar está vivendo, de fato, o encerramento do Império Babilônico. Ele era um rei em decadência. Era um rei em decadência. Então o estado de decadência do reino em si, apontava para a necessidade dele usar de força, usar de poderes extemporâneos que não competiam a ele, mas ele extrapolava. Então ele se tornou um tirano. Ele era um déspota, ele era um ditador. E então tudo aquilo que ele herdou do trono no seu governo, ele então enfrentava duras situações para poder se manter. E a sedução do poder é grande, e principalmente quanto maior é o poder que a pessoa tem nas mãos, maior é a sua sedução. E a história de Belsazar é exatamente isso, porque essa relação de poder chega até os lugares sagrados. Porque é dessa maneira como também Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco também dentro de uma relação de poder. Ele exerce o seu poder sobre a nossa vida. E nós também exercemos o poder de querer ou não querer, de aceitar ou não aceitar, de dizer sim e de dizer não. E tudo que Deus espera é que a gente possa ter o poder de dizer sim para Ele, de acolher seu poder amoroso, de acolher a sua graça, que é o seu poder manifesto na nossa vida. Então, gente, o capítulo 5 de Daniel vai registrar esse final aí de poder. O Império Babilônico estava aí
chegando ao final, e começava a presença, o domínio de uma outra civilização, que era a civilização dos medos. Então, medos e persas, né? Porque depois vamos encontrar Ciro também, que era um persa. Você sabe onde é que fica a Pérsia, não é? A Pérsia é o atual Irã. Então, era aquela civilização ali que já começava a se despontar como um grande Estado, um grande poder existente, não poder militar, poder econômico. O Irã, então, que na época era a Pérsia, estava começando a se despontar como essa grande civilização. E uma das primeiras coisas que ele faz é tomar o poder de Babilônia. Babilônia corresponde ao atual Iraque, ao atual Iraque. Você vê que os conflitos eles não são novos, né? Não há nada novo debaixo do sol, como diz o sábio eclesiástico. Então, essa relação entre babilônicos e medos e persas é uma relação bastante conflituosa e estava em jogo essa relação de poder, quem é que dominava mais naquela região. E os persas estavam, medos e persas estavam ali se despontando para suplantar o grande império babilônico que estava em decadência. Então, Belsazar era o herdeiro desse grande império babilônico. Mas a maneira como o conduziu o levou ao seu final. Nabucodonosor possivelmente era um neto de Nabucodonosor, aquele mesmo, acho que é o Nabucodonosor II, aquele mesmo que mandou Daniel para revelou os sonhos, aquele mesmo dos sonhos, aquele que virou animal, aquele já estudou aqui, né? Você já viu isso tudo. Então, Daniel, Nabucodonosor, aliás, ele, quando terminou o seu mandato, o seu governo, mandato não, é um governo, ele deixou a herança para seus familiares. E Belsazar foi um deles. Tem alguns nomes aí que eu não vou citar, é da história. Se você ler um comentário bíblico, você vai encontrar essa sucessão. Não foi uma sucessão imediata entre Nabucodonosor e Belsazar. Houve alguns aí, pelo menos uns 2 ou 3 sucessores entre Nabucodonosor e Belsazar. E Belsazar possivelmente era um herdeiro como neto. Como neto. Ele foi criado dentro da família nobre, com toda aquela pompa e circunstância que envolvia a vida no palácio. O Palácio dos Jardins Suspensos de Babilônia. Então, era uma pessoa que conhecia essas tramas, essas entranhas do poder. Só que ele não usou disso de maneira sábia. Ele acabou sendo seduzido por aquelas circunstâncias e pelas pompas que envolvem o poder. Então, Belsazar é apresentado aqui neste capítulo como alguém já fragilizado, alguém que está vivendo com medo de perder o trono, alguém com medo de fracassar. E ele acaba se refugiando naquelas cenas de ostentação. Ele mostra aquilo que não tem, ele mostra aquilo que ele não é, ele mostra aquilo que poderia ser simplesmente ostentação. A gente é muito disso, não é não? A gente quer comprar o carro que a gente não pode pagar só para mostrar para o outro que a gente tem. Não é assim que funciona? A gente quer morar num lugar onde a gente não pode pagar só para mostrar para o outro que a gente tem. Era o caso de Belsazar. Belsazar não tinha mais poder, ele estava no declínio, era a decadência do Império Babilônico, mas ele queria ostentar aquilo que ele tinha e fazia isso através de expressões de poder, de tirania e de orgias, festas que ele promovia junto com o seu séquito, com os seus subalternos.
E ele fazia isso com muita pompa, com muita coisa. Então, numa das vezes, ele pede para trazer os utensílios que foram tomados do Templo de Jerusalém pelo seu avô Nabucodonosor. E ele traz então as taças, as bandejas, tudo aquilo que era de prata e de ouro para poder servir bebidas durante um encontro de orgia, uma dessas orgias que ele pratica. E isso é considerado, então, uma grave profanação daquilo que era sagrado para os judeus. Isso trouxe, com certeza, muita comoção, muita tristeza para os judeus. E isso causou também desconforto para o império, porque era uma forma de humilhação daqueles que já eram escravizados, daqueles que já viviam sob domínio. Então, além de viverem sob domínio, sob um domínio tirânico, os judeus tinham que ver a profanação dos seus utensílios sagrados, que talvez seja uma das formas mais cruéis de oprimir um povo, de oprimir uma cultura, de oprimir uma numa relação de poder, quando se atinge a liberdade de expressão, quando a liberdade de culto, de crença de um determinado segmento da sociedade, seja um grupo ou seja uma sociedade inteira, um país inteiro. É ofender a crença de um outro povo. Não há nada mais ultrajante do que fazer isso, além de toda a opressão, além de toda a exploração, além de tudo que é de perverso que a tirania exerce sobre aqueles que são dominados, ainda ter que assistir à profanação de sua fé, de sua crença, dos seus valores, serem todos colocados sob a égide do poder tirânico. Então, em uma dessas orgias, mandou trazer os utensílios do Templo de Jerusalém para servir as bebidas, profanando aquilo que era sagrado para os judeus. Diz o texto assim: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do Templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então era uma festa profanadora, né? Foi realmente algo muito chocante para toda a sociedade. E no meio dessa orgia, dessa festa, né, era um banquete promovido com muita bebida, muito sexo, muita gargalhadas, humor. Era uma noitada, né? Era uma noitada daquelas, uma festa de arromba, mas usando os utensílios do templo, uma profanação. Então, no meio dessa festa, aparecem dedos na parede escrevendo palavras desconexas. Então, foi quando começaram a aparecer inscrições em uma das paredes do lugar em que se encontravam, feitos por dedos de mão humana, que só Belsazar conseguia ver. Então, mais um delírio do poder aí, fazendo com que Belsazar o poderoso, visse coisas que só ele via. E na parede estava a inscrição. A inscrição apareceu para todo mundo, só ninguém viu como. Quem viu foi o Belsazar. E essas palavras eram desconexas, eram palavras que não faziam sentido, um sentido lógico, não era uma frase estruturada. Eram palavras que estavam soltas na parede. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. Então, foi bem realmente um outdoor
para todo mundo ver. Um banner daquele tamanhão para que todos vissem. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu desespero, então, foi grande, porque ele não só não entendia o que estava acontecendo, mas aquilo que estava escrito não fazia sentido algum. E ele então começa a procurar entre os sábios do seu reino quem pudesse interpretar aquelas palavras desconexas. E os sábios do seu reino não conseguiam desvendar aquele mistério. Era um mistério. Não conseguiam fazer a interpretação daquelas palavras. Então, o que acontece? Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Então, o pânico foi geral, né? As pessoas foram tomadas de um sentimento de pânico, de medo, de perplexidade diante do que estava acontecendo. Eles estavam se dando conta de que estavam fazendo alguma coisa muito ruim, muito desagradável e que certamente eles estavam tendo aquela consequência, uma consequência que eles não sabiam explicar o que era aquilo. Será que era uma ira dos deuses? Será que era uma vingança? Será que era algum inimigo que estava já chegando e usou de uma técnica qualquer para poder oprimir agora o povo que oprimia? Então, essa dúvida tomou conta do coração do rei e dos seus sábios, de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, que era a sua corte. O que vai acontecer então? A rainha, ele não sabe se era uma das esposas dele ou se era a própria mãe dele. Era a rainha. A rainha ou é a esposa ou é a herdeira do rei anterior. Então, a rainha lembrou-se de um episódio no tempo de Nabucodonosor que envolvia a pessoa do profeta Daniel. Que Daniel era a pessoa que Nabucodonosor consultava quando tinha essas dúvidas, quando ele se envolvia com esses mistérios. E que Daniel tinha uma grande habilidade, ou quem sabe um dom especial para interpretar enigmas. Lembram-se que sonhos e outros enigmas eram muito comuns. As pessoas tinham essa noção do mistério, né? Essa ideia de tratar tudo como um mistério. Era o tipo de pensamento que a gente chama de mítico, é o pensamento mítico. O pensamento mítico é muito interessante, porque nós temos essa ideia mítica, né? Aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente não entende, a gente sempre chama como mistério. E nós precisamos de alguém que nos ajude a desvendar esse mistério. Então, é nesse discernimento que precisa ser exercido. O poder, né? É o poder de quem interpreta. No pensamento mítico, a gente depende de uma autoridade que traga essa informação, essa sabedoria, essa maneira de pensar. E aí ela ajuda a desvendar os nossos mistérios, Então a rainha lembrou-se de Daniel, que era o intérprete dos mistérios para o rei Nabucodonosor. E certamente ele mandou chamar. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. A rainha, ela lembrou-se, talvez aí fosse realmente a rainha mãe, né? Que deve ter se lembrado de muitos desses episódios na sua juventude no palácio. Daniel, então, foi levado à presença de Belsazar.
E Belsazar, desesperado, aí a gente vê o tamanho do desespero dele, né? Propõe uma série de recompensas. Manto vermelho, colar de ouro e cargo privilegiado. Então havia uma promessa tentadora para Daniel. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Tentador, não é? Você parecia aí um MC, não sei das quantas, um MC Babilônia, e você ser tentado a ser isso, aquele roupa vermelha aparecendo, aquele colarzão de ouro e mandando em todo mundo. Parece tentador, parece tentador. É sedutor, não é verdade? É a sedução do poder aí sendo exercida. Se você fizer isso para mim, eu te dou isso. Então, esse jogo de poder não interessou a Daniel. Daniel não se interessou por essa sedução. A atitude de Daniel diante da oferta do poder foi de não aceitar qualquer coisa a título de presente ou recompensa por estar a serviço dos propósitos de Deus. Ele disse, eu não vou fazer isso, eu não vou querer ganhar um prêmio por fazer alguma coisa que eu estou fazendo para Deus. Então, se eu estou trabalhando para Deus, eu não quero essas recompensas mirabolantes, eu não quero ficar rico, eu não quero ficar afortunado, eu não quero ascender na minha carreira pessoal porque eu estou servindo ao Senhor. Eu não vou fazer isso. A relação de poder que eu tenho, ela vai ser através da minha capacidade. Eu quero ganhar por aquilo que eu faço, quero ser recompensado por aquilo que eu faço, como todo mundo é. Agora, se eu faço para Deus, aí já é outra coisa, isso é com Deus, não é com você. Não é você que me recompensa, não é você que me dá esse tipo de recompensa por eu fazer aquilo que eu faço para Deus. Esse dom foi Deus quem me deu. Tudo isso é Deus quem me confere. Então Daniel respondeu ao rei: olha que palavra de fé. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe darei o significado, porque esse é meu dom. Quem vai fazer isso não sou eu, é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai falar ao seu coração. É Deus quem vai tocar na sua vida. É Deus quem vai fazer a obra. Eu só vou ser o intérprete. Eu só vou ser o canal de comunicação. Eu não quero ganhar por isso. Eu quero ter a recompensa lá na eternidade. Eu quero ter a recompensa aqui da satisfação de servir a Deus, de agradar a Deus. Quero dormir em paz com a minha consciência de fazer aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Então, a inscrição era exatamente uma frase, uma sentença desconexa, mas que eram de palavras que acusavam o governo de Belsazar. Eram palavras condenatórias, eram sentenças que cada palavra continha em si mesma uma condenação. Daniel, então, lembra a experiência de Nabucodonosor. Diz, olha aqui, ô Belsazar, presta atenção, porque Deus está falando para você. Deus está agindo para trazer você ao bom senso, trazer você a uma sanidade, trazer você a um esclarecimento sobre as coisas ruins que você está fazendo. E, por favor, não faça como fez o teu avô Nabucodonosor, que zombou de Deus, que não deu crédito àquilo que era de Deus. E o fim dele não foi bom. Então ele diz assim: ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. O teu avô era o cara, ele era muito mais poderoso que você. E não estava em decadência como você está. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam.
A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Então, seu Belsazzar, você não vai exercer esse poder sobre mim. Porque quem manda em mim é muito maior que você. Não adianta você querer me honrar se você não tem esse poder, porque quem vai me honrar vai ser Deus. Deus é que vai honrar a minha vida, não você. Então, Daniel lembra a Belsazzar que Nabucodonosor não reconheceu esse poder soberano de Deus, esse poder que está acima de todos os poderes. Então, o grande erro de Belsazzar não foi ter o poder nas mãos, mas não reconhecer que acima desses poderes terrenos existe um poder maior. Existe alguém que exerce poder sobre a nossa vida. E esse poder que vem do alto é um poder cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de amor, que não leva em consideração nem mesmo a nossa ignorância, a nossa falta de sabedoria, e estende o seu amor e graça a todos e todas, indistintamente. Daniel diz assim: mas quando o seu coração, o coração de Nabucodonosor, se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Todo mundo conhecia aquela história de Nabucodonosor, dele ter aquele surto psicótico de se achar que era e se comportar como um animal. E foi preciso que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. A sedução do poder, no sentido da espiritualidade, é muito estranha, porque esse poder que nós achamos que temos, ele não é total. Nós não temos poderes totais, nós não temos todo o controle, nós não temos o poder sobre todas as coisas. E mesmo que tenhamos poder nas nossas mãos, por causa da nossa capacidade aquisitiva, capacidade financeira, por causa da autoridade que nos é conferida, por causa do cargo que exercemos ou da posição que ocupamos, esse poder não é, nunca será maior que o poder de Deus. Nós também estamos submissos a uma relação de poder com Deus. E Deus espera que a gente reconheça isso, porque sabe que no que diz respeito à relação de poder, todos nós somos iguais. Deus trata a todos e todas, não como um com mais poder e outro com menos poder. Ele trata a todos como iguais. Na presença de Deus não há discriminação alguma, não há preconceitos, não há nenhum tipo de rejeição a uma pessoa que tenha mais ou menos poder nas relações humanas. Belsazzar, então, o que faz? Ele incorre no mesmo equívoco de Nabucodonosor. Embora ele tenha ouvido a interpretação que Daniel vai dar, ele se torna como um insensato, que é aquela pessoa que tem uma informação e não acata essa informação como algo válido para a vida dela. Belsazzar incorreu no mesmo equívoco de Nabucodonosor. Ignorou os propósitos de Deus sobre a vida e tentou mascarar sua insensatez com atitudes aparentes de sucesso, bem-estar e até de equilíbrio. Ele diz: não, isso não é para mim, eu sou melhor que isso aqui pode ser que aconteça com os meus escravos, mas eu sou o rei, aconteceu com meu avô, mas não vai acontecer comigo, e assim por diante. Então, é isso que a gente precisa levar em consideração. Daniel registra assim: pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Você fez isso, cara. Entendeu? Você está se achando melhor que Deus. Você está achando mais santo que Deus. Você está se achando mais perfeito que Deus, mais poderoso que Deus. Gente, tem muito crente assim, não tem?
gente que se acha mais justo que Deus, que tem uma justiça ferrenha sobre o outro, que quer exercer o controle sobre o comportamento, sobre os corpos, sobre os pensamentos dos outros. Olha, gente, que risco grande que isso é. Daniel diz assim: pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses da prata, do ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste a Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Sublinha aí na sua Bíblia. Quem é Deus? É aquele que tem poder. Poder para quê? Para sustentar a gente. Você só está vivo, meu irmão, minha irmã, não por causa do dinheiro que você tem, não por causa das tuas conquistas, não por causa do teu sucesso. Você está vivo hoje porque Deus sustenta você com suas mãos. Ele sustenta em suas mãos a tua vida. E quer saber mais? Ele tem todos os seus caminhos futuros nas tuas. Por onde a tua vida vai passar, está tudo nas mãos de Deus. Você entendeu? A gente não é nada, não é verdade? Vamos ser honestos aqui. Diante disso, claro que não estou proibido de ter, mas diante disso, tudo que eu tenho é nada diante do poder de Deus. É aquele que tem nas mãos dele a minha vida e os meus caminhos. Amém, gente? Isso é bom demais. Tem um texto em Hebreus que diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu acho que tem gente que tem pavor desse texto. Tem até um sermão ilustre de um grande pregador do século XVII, Jonathan Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Olha, se você desperta a ira de Deus, não é bom negócio você cair nas mãos de Deus, não. Mas se você é uma pessoa que agrada a Deus, que luta para colocar a sua vida dentro daquilo que Deus gostaria que você fizesse, maravilhosa coisa é cair nas mãos de Deus, é ter cuidado por Deus, ser amparado por Deus, né? Principalmente naqueles momentos de queda, de fraqueza que a gente tem. Olha, gente, então, pensa nisso. Como é que você está lidando com as relações de poder que você tem como chefe da sua casa, como uma pessoa que trabalha, como uma pessoa que é empreendedora? Não sei como é que você tem poder em suas mãos, ou quem sabe um político, uma política aí que exerce seu cargo público. Como que você lida com as relações de poder na sua vida? Será que você lembra que tem alguém que tá acima de você, que exerce o poder de uma outra forma, com outro critério, tomado pela misericórdia, pelo amor e pela graça? Será que você lembra disso? E será que dá para você entender que essa relação que tem sobre você é o exemplo que você precisa seguir? É o modelo de poder que você precisa seguir? Isso é muito importante a gente entender, de que as relações de poder, elas precisam seguir um modelo maior. E o melhor modelo de relações de poder é aquele que Deus exerce sobre nós. Então, o poder envolve uma relação que tem a ver com o que sabemos, com o modo como agimos e como nos vemos diante do outro. Então, o poder é isso. O poder é um modo de agir, é um modo de compreender, é um modo de se relacionar. As relações de poder são necessárias a fim de que a vida encontre sentido e haja espaço para a construção de valores que resgatem a dignidade humana. Porém, quando o poder é exercido de forma desigual, desproporcional, gera toda sorte de violência, opressão e exploração. Onde, em que lado você se encontra? Você usa desse poder que você tem para valorizar o outro, para trazer dignidade para as relações humanas, ou você usa do seu poder para agredir, para oprimir, para explorar o outro?
É bom a gente pensar nisso, tá bom, gente? Tem muita gente exercendo o seu poder aí de forma tirânica, desrespeitando os direitos do seu próximo. As relações de poder estão ligadas, então, a dois sentidos que fazem parte da nossa vida. Elas não estão separadas. É o sentido ético e o sentido político. E já vem o Irênio falar de política. Tem que falar, gente, porque nós somos, como disse Aristóteles, seres políticos. Política é uma arte, é a arte de viver em comum. É quando a gente busca a vida em comum. As relações de poder, elas sempre são mediadas por essas duas esferas, a ética e a política. Vamos tentar entender o que são essas duas esferas, ética e política. O sentido ético desperta a questão sobre o porquê fazemos as coisas que fazemos do jeito que fazemos. Por que você é desse jeito? Então, isso tudo tem a ver com a ética. Por que você gosta de comer as coisas que você gosta de comer? É a ética. Por que você gosta das pessoas com quem você convive? É a ética. O ético tem a ver com a maneira como construímos a nossa identidade como pessoas no mundo. Como as pessoas nos veem, como é que eu quero que elas me vejam? Isso é ética. Refere-se, então, a práticas de generosidade, sinceridade, honestidade, gratidão, bondade, santidade. Tudo isso são áreas da ética. É a ética que nos ajuda a entender isso, ou promovendo ou contrariando. Então, já o sentido político, que muita gente, muito crente, muito cristão, tem medo dessa palavra por causa da polarização partidária. A polarização partidária é um erro grave. Você ter ódio de quem pensa diferente de você por causa de partido político, não por causa de política, mas por causa de partido político, isso é um erro gravíssimo e destrói qualquer sociedade. É preciso a gente aprender o sentido da política na nossa vida. O que faz a política? A política desperta a questão sobre para que fazemos as coisas que fazemos. Por que você vai ao mercado comprar? Não é melhor você plantar e colher? É uma relação política. Você vai lá no mercado e o feijão está caro pra caramba. Aí você reclama. Quem botou o preço desse feijão a esse, o feijão a esse preço? É política. Tudo isso tem a ver com a política. A política envolve a maneira como construímos as relações com o outro dentro de uma realidade concreta de tempo e de espaço em uma dimensão comunitária. É como a gente vive em comunidade. A palavra vem de polis, que quer dizer cidade. Vida em comum. A polis é uma unidade política, uma unidade de relações de poder. E a política, então, é uma arte. A arte de viver na polis, segundo os gregos. É a arte de viver na polis, ou viver na cidade, ou ter a vida em comum. A arte de ter a vida em comum. Trata-se, então, da arte da vida em comum. Então, a política desperta em nós conceitos como dignidade, justiça, compaixão, misericórdia, perdão. Perdão, por que não? É uma relação, perdão é uma relação política. Saber perdoar. Ok, gente. Então, ética e política são duas coisas que nós sentimos falta. Nós precisamos disso na nossa vida. E usar isso de forma sábia, espiritual, para o crescimento das nossas relações humanas. Esse episódio, então, do rei Belsazar, serve como uma metáfora que aponta para a necessidade de mudar de atitude a fim de que restauremos essas dimensões, ética e política, em nossa vida. Precisamos cuidar disso. Foi o que Paulo, certa vez, apresentou ao rei Agripa. Ele estava sendo julgado, estava numa relação de poder, e ele lembra isso no seu discurso. Atos 26, 20. Que se arrependessem
e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Está na hora da gente fazer isso. Ok, você teve uma relação conflituosa, opressora até aqui. Hora de mudar, não é? Hora de pensar diferente, hora de ser mais amável, hora de praticar a bondade, hora de ser justo, hora de ser honesto, hora de ser sincero. Vamos lá. É preciso fazer isso. Aquela inscrição na parede que Belsazar viu e todos os seus sábios era um chamamento, era uma advertência para que o rei e seus convidados mudassem de atitude e voltassem para Deus. Vocês estão usando o utensílio de alguém que vocês precisam olhar com outros olhos. Esses utensílios que estão aí nas mãos de vocês foram feitos para que as pessoas pensassem na sua condição diante de Deus. Condição de pessoas, condições que estão dentro de uma relação de poder com alguém muito maior, que é Deus. E vocês estão usando de forma profanadora. A frase tinha o mesmo sentido de uma sentença condenatória. As palavras desconexas formavam um conjunto de informações que, na verdade, eram uma condenação. Essa é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. 4 palavrinhas, na verdade são 3, sendo que uma está repetida, que tem um sentido bem pesado para Nabucodonosor. Tratava-se de palavras ligadas a procedimentos de medidas e de pesos, com o sentido de que nossas ações possuem valores que são avaliados por Deus. Tudo aquilo que você faz, que eu faço, tem um valor para Deus, tem um peso diante da eternidade. E as palavras lembravam isso, de que as ações de Belsazar tinham um peso diante de Deus, tinha um valor que precisava ser mensurado e levado em conta. A interpretação que Daniel deu tem a ver com a maneira como Deus estabelece seu juízo sobre nós. Ele nos avalia, ele avalia nossas atitudes e vê o conjunto da obra, em que eu tive mais peso e menos peso. Claro, gente, eu tenho para mim que Deus não espera que eu tire 100 em tudo, 10 em tudo, mas ele avalia se eu estou na média, se eu tenho aquela nota de corte mínima para ser considerado aprovado por Deus. Então, de que maneira nós podemos perceber isso? Eu vou passar rapidamente para que você aprenda três lições muito importantes sobre essas palavrinhas que aparecem na parede para Belsazar. Primeiro é o fato de que Deus conhece a nossa história, ele sabe da sua vida. Ele sabia da vida de Belsazar. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Mene quer dizer quantidade. Quantos anos você tem ainda? Deus conhece o nosso passado e também o nosso futuro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Segundo, Deus conhece nosso caráter. Ele sabe como é que é as nossas vontades, os nossos desejos. Ele sabe qual é a nossa idoneidade. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Tekel quer dizer peso. O Senhor nos avalia e sabe quais são os nossos pontos fracos e fortes. Ele conhece a nossa potencialidade. Diz o salmista: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. A terceira coisa é que Deus age para que seus propósitos se cumpram. Pérez, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Pérez quer dizer uma unidade de medida, distância. As promessas divinas se cumprem
mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Deus vai agir do modo dele e ele vai fazer a vontade dele e não a sua. Mesmo que você implore, a vontade é sempre a de Deus. E o importante é que você ajuste a sua vontade à vontade de Deus. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo a Timóteo, que bacana, que palavra de fé. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem está me medindo. Eu sei quem está esquadrinhando o meu futuro. E eu estou certo de que ele tem o melhor para a minha vida. Amém? Para a gente encerrar essa palavra, deixa eu acrescentar um quarto aspecto que fecha essa interpretação. Deus acompanha o curso da história, ele está acompanhando de passo a passo tudo o que está acontecendo. Daniel foi honrado, ele recebeu todos os prêmios, se tornou o terceiro em importância no reino, mas logo em seguida, Belsazar foi morto e Dario tomou o poder. Era o fim do Império Babilônico e o começo do domínio persa. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Olha que coisa interessante. Daniel não pôde nem desfrutar do cargo, ele foi empossado e o rei morreu. Que coisa, né? Que situação complicada. Era um prêmio que não valia muito ter ganhado. Vamos aplicar essa lição na nossa vida, no nosso dia a dia? Bom, aprendemos com isso que é um risco muito grande confiarmos apenas nas capacidades humanas, em nossas posses, no poder humano, sem atentarmos para os propósitos de Deus para a nossa vida. Precisamos sempre fazer a mesma confissão de Jó do nosso dia atual. Qual era a confissão dele? Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Nosso Deus é um Deus poderoso e que tem em suas mãos todos os nossos amanhãs. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra, por esta lição de hoje e nos ajude a compreender a Tua vontade e a nós ajustarmos a nossa vontade ao Teu querer. Senhor, nos ajuda a sermos pessoas justas, pessoas honestas, sinceras, humildes, reconhecendo que tudo vem do Senhor e que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, porque todo poder está em Tuas mãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje é o Dia das Mães, um dia muito especial. Muitas famílias estão reunidas para um banquete em casa, em algum lugar especialmente preparado. E o meu desejo é que todas as irmãs da nossa igreja, que são mães, todas que nos ouvem, todas que nos assistem, tenham um feliz Dia das Mães e que todos os filhos sejam felizes com suas mamães, sejam as que estão presentes, sejam aquelas que partiram para a eternidade. Saiba dar honra a ela, honra a tua mãe, porque é isso que é bom para a tua vida. Vai prolongar os teus dias, diz a palavra de Deus, que é o único mandamento com promessa. Amém? Parabéns, mamãe, parabéns também, filhos, por terem a mãe que você tem. É um privilégio para você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia de graça. Por causa do Dia das Mães, nós não teremos nossa reunião presencial hoje. Nós vamos fazer a celebração do Dia das Mães no último domingo do mês de maio. Então, no último domingo do mês de maio, nós teremos uma comemoração de toda a família e vamos fazer uma ênfase especial para o Dia das Mães. Amém? Gente, um bom domingo, que Deus abençoe sua vida
e que você possa estar bem. Nossa mensagem será apresentada aqui no YouTube às 18h30, mas não teremos reunião presencial. Amém? Até lá!